que tinham sido chamados e também do recurso ordinário 5003-24, procedente de Aracaju. Eu proporia a prorrogação do mandato de Vossa Excelência. Não, ministro. O mandato é mandato, a República garante o mandato com dia certo. Eu agradeço, portanto, aos senhores advogados, declaro encerrada a presente sessão jurisdicional e, de imediato, agradeço ao senhor secretário, convido o senhor diretor-geral para a sessão administrativa. Pode pegar tudo. Ministra Luciana Lócio. Procede de Brasília o agravo regimental na petição 138-07, sendo agravante o Ministério Público Eleitoral, agravado o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Senhora Presidente do Ministério Público do Trabalho. O presente caso trata de O Ministério Público do Trabalho requereu a requisição a um servidor do Ministério Público do Trabalho requisitado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. E o Ministério Público do Trabalho, então, bate às portas do Tribunal Superior Eleitoral para requerer que este servidor volte aos quadros, volte a exercer suas funções perante o Ministério Público do Trabalho. Eu, em decisão monocrática, indeferi o pedido por entender que o TSE nós não somos competentes para apreciar tal questão, e estou trazendo o meu voto, mantendo esta mesma linha, dizendo que a manifestação do TSE em matéria de requisição de servidor restringe-se aos casos excepcionais, nos quais os servidores estão lotados em jurisdição diferente da do respectivo juízo eleitoral, ou quando excedido o limite do quantitativo de servidores por eleitores inscritos, diante do acúmulo ocasional de serviço. A partir da alteração promovida pela Resolução 22.993 de 2009, não há limitação à quantidade de prorrogações das requisições de servidores para os cartórios eleitorais, as quais foram deixadas a critério dos tribunais regionais, mediante análise caso a caso. Então, estou recebendo o agravo regimental como pedido de reconsideração, porque estamos na esfera administrativa, e indeferindo o pedido. Presidente, tenho dúvidas sobre a matéria. O órgão de origem do servidor não concorda com a prorrogação da sessão? Não. Não concordo, mas ele não vai ao Tribunal Regional Eleitoral. O servidor está... Vossa Excelência, a decisão agravada e que Vossa Excelência toma o agravo com pedido de reconsideração, qual é? A minha decisão? Sim. Eu neguei, eu indeferi. O Ministério Público do Trabalho bate às portas do TSE para pedir que nós, Tribunal Superior Eleitoral... Vossa Excelência indeferiu, sinalizando que o pedido deveria ser encaminhado ao... Tribunal Regional. Eu acompanho, Sua Excelência. Indago dos senhores ministros, sem divergência, proclamo o resultado. Agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto da relatora. Ministra Luciana Lócio. Procede de Brasília o processo administrativo 502-76, sendo interessado o Tribunal Superior Eleitoral. Vossa Excelência, com a palavra. Senhora Presidente, estou, inclusive, fazendo distribuição do meu voto para todos os ministros. Presente processo é um requerimento formulado pelos servidores do Tribunal Superior Eleitoral para encaminhamento de um anteprojeto de lei ao Congresso Nacional que dispõe sobre a criação de uma gratificação denominada GRAEL, gratificação eleitoral. Apresentaram a minuta do anteprojeto e a correspondente justificação baseada na função específica que cabe à Justiça Eleitoral de gerir e executar as eleições. Os órgãos técnicos se manifestaram, tanto a assessoria jurídica, como a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças e Contabilidade, a SOF. O diretor-geral também se manifestou. Este é o breve relatório, passo a leitura do meu voto. Senhora Presidente, eu digo que há possibilidade jurídica e orçamentária para o encaminhamento do anteprojeto de lei nos termos das manifestações dos órgãos técnicos. Digo que a Constituição, em seu artigo 96, inciso 2b, autoriza os tribunais superiores a encaminharem proposições ao Poder Legislativo sobre a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízes que lhes foram vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, se houver.
Por outro lado, as normas relativas às despesas com pessoal ativo e inativo estão previstas em seu artigo 169 e no artigo 76 da Lei 12.708 de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013. Transcrevo o teor do artigo 169 da Constituição Federal e também o do artigo 76 da Lei 12.708. Prossigo dizendo que a proposta dos servidores dessa Justiça Especializada, inicialmente ofertada com valores e parâmetros distintos, após a análise dos aspectos jurídico e orçamentário pelos órgãos técnicos deste tribunal, foi apresentada novamente com as adequações sugeridas e originou o presente processo administrativo. Assim, de acordo com a minuta do atual anteprojeto de lei, a gratificação eleitoral é devida aos servidores efetivos, ativos e inativos, calculada mediante a aplicação do fator de 0,35 centésimos sobre o vencimento básico do último nível da carreira do cargo de servidor, está incluída no orçamento da Justiça Eleitoral. A assessoria jurídica manifestou-se pela possibilidade jurídica do projeto de lei, porém ressalvou tratar-se de gratificação de natureza propter laborem, adotada para compensar riscos ou ônus decorrentes dos trabalhos normais, razão pela qual entende não ser incorporável aos proventos nem extensível aos inativos e pensionistas, salvo por expressa liberalidade do legislador, em reconhecimento ao trabalho já prestado pelos servidores aposentados e ainda para manutenção da vantagem aos que irão aposentar-se. O parecer jurídico contém ainda ponderação a respeito das impossibilidades de percepção da GRAEL conjuntamente com outras gratificações. Por outro lado, a Secretaria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade, após a realização de cálculos e projeções incidentes na dotação consignada à Justiça Eleitoral, pugna pela possibilidade de criação da GRAEL sob o ponto de vista orçamentário. A informação da SOF noticiou intenção do CNJ de revisão dos limites atuais da Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com pessoal, a fim de viabilizar limite específico àquele conselho, o que acarretaria a redução dos valores atualmente destinados à Justiça Eleitoral. Entretanto, mesmo considerando a possível restrição decorrente de limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda de outros projetos de lei referentes à criação de cargos e funções no âmbito dessa Justiça Especializada, esclareceu que a Justiça Eleitoral tem capacidade para absorver o impacto com a implantação da referida gratificação, incluindo os servidores ativos, inativos e pensionistas, e também mantendo o pagamento concomitante com outras gratificações. Ante o exposto, considerando a possibilidade jurídica e orçamentária da proposta, nos termos dos pareceres técnicos supramencionados, voto pelo encaminhamento do anteprojeto de lei ao Conselho Nacional de Justiça para emissão de parecer nos termos do artigo 74.4 da Lei 12.708 de 2012 e, posteriormente, se assim o entender, ao Congresso Nacional para discussão. Presidente, eu não conheço o projeto e gostaria de conhecê-lo. Além disso, eu tenho sérias dúvidas se atos administrativos do Tribunal Superior Eleitoral, que tem a participação de 3 ministros do Supremo e é presidido por um deles, se submetem ao Conselho Nacional de Justiça. Eu conheço o artigo que prevê essa submissão, mas prevê de uma forma genérica, quanto aos órgãos do Judiciário que realmente estejam sob as atribuições do Conselho. Por isso, eu vou pedir à relatora para me permitir que solicite vista do processo. Proclamo o resultado provisório após o voto da ministra relatora, que votava no sentido do deferimento do pleito dos servidores, pediu vista ao ministro.